Saudações, eu sou William Moraes e essa é a segunda tentativa de gravar este vídeo, porque semana passada meu celular parou de gravar o som. Na verdade, às vezes ele grava, às vezes não. É o celular de Schrödinger agora. Mas eu coloquei um outro gravador aqui por via das dúvidas, então este vídeo vai salvar. Não é o melhor gravador do mundo, mas pelo menos não vai ser mais um trabalho perdido, um tempo gasto em vão. E este vídeo aqui é mais um vídeo de perguntas e respostas. Eu vou tentar lembrar mais ou menos o que eu falei na semana passada a respeito de uma pergunta feita pelo Renato Machado, que é um dos que está participando bastante efetivamente nas aulas, interações que estão acontecendo às segundas-feiras. E ele me mandou uma mensagem revelando que ele se lembrou, depois de me escutar falando sobre os exercícios, né, participar dos exercícios, ele começou a se lembrar de muitos sonhos nos quais ele teve que ele estava voando e que ele ia testando alturas e coisas assim, e que parecia muito real. E eu falei que provavelmente eram experiências fora do corpo. Mas o mais interessante é que ele revelou que ele conseguiu uma experiência recente na qual ele se percebeu já fora do corpo e falou: ué, espera, eu estou dormindo. E teve essa lucidez a partir daí. E a experiência dele foi interessante, ele levanta algumas questões que pode ser muito pertinente para outras pessoas também. Ele conta que ele atravessou o teto para o andar de cima da casa, porque tem 2 andares, e que depois ele resolveu voltar e deitar, como se ele fosse voltar para a cama, né? Porque ele ficou com medo do que ele poderia ver depois de presenciar, né? Depois de vivenciar essa experiência de atravessar algo sólido. O questionamento dele, na verdade, mais pertinente, tem a ver com a forma como ele se viu. Ele disse que em determinado momento ele se viu mais jovem. E isso é muito tranquilo e comum até, muito mais comum com pessoas que já desencarnaram pela plasticidade do corpo astral, o espírito. É o reconhecimento de como a pessoa se sente, né, se conecta mais, teve um período no qual ela se via de forma mais condizente de como ela se sentia. E não é difícil acontecer também com a gente. Às vezes eu me vejo sem cavanhaque, é desesperador, porque é bom, né? Como eu disse, quanto mais coberto eu estiver, com molduras, né, tudo mais, fica mais agradável, eu me sinto melhor. E aí isso acontece porque a mente se conecta, é uma coisa natural. O mais interessante no que ele perguntou foi que em determinado momento ele se viu de fora da cena, ele se viu fazendo essas coisas, mas ele estava ciente de que ele estava ali naquela situação. E isso é interessante porque vários relatos de experiências de quase morte falam sobre a pessoa ter essa visão de fora, dessa forma como ele descreveu, e também sem ver o corpo espiritual, porque a consciência se deslocou para além do corpo espiritual, o corpo etéreo. E aquilo que eu já falei aqui, temos corpo físico, energético, espiritual, mental, e temos a consciência. Isso resumindo bastante, tá? Porque tem partes e partes dentro de partes, como no corpo mental, por exemplo, que tem o corpo mental inferior, superior, ou corpo mental e corpo causal, cada um dá um nome, e poderia acabar virando um outro corpo, né? Uma forma de dizer, mas a consciência, ela se manifesta dentro desses corpos. E o interessante é que
quando ela está num corpo, ela também está de fora. É como se ela se afunilasse para caber nos corpos mais densos, e no corpo físico ela se manifesta menos do que no corpo espiritual, e no corpo espiritual é menos do que no corpo mental, e no corpo mental ainda é menos do que a consciência como um todo. E esse deslocamento leve que ele teve da consciência, da perspectiva do corpo mental, vou dar um exemplo aqui para vocês, seria como videogame. Não sei se vocês já jogaram, eu não joguei muito os mais modernos, eu jogava Atari, na época em que eu visitava meu primo que tinha um, porque ele era rico, então ele tinha um Atari. E às vezes, nos jogos mais atuais, você tem a perspectiva variável. Você pode ver em primeira pessoa, ou pode ver como se você estivesse atrás do personagem. Você tem uma amplitude maior de terreno, e aí depende do quanto você quer de imersão na experiência do jogo. E fica facultativo. A diferença é que a consciência, ela não deixa de... Você não deixa de se sentir nos dois lugares, de certa forma. Você ainda move o outro personagem ali, e muitas vezes você tem a percepção de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você está sentindo, você está tendo as sensações do corpo espiritual, mas você está se vendo também de fora. Isso acontece. Aliás, os yogis, eles tinham essa faculdade, dizem, acho que eu escutei isso na palestra do... Qual é o nome dele? Aquele moço que estuda a glândula pineal, aquele médico. Não vou lembrar o nome dele. Eu sempre recomendo ele aqui. Luiz? Agora eu não lembro. Mas glândula pineal é a área dele, é um médico. E ele conta essa história dos yogis, porque a glândula pineal é realmente responsável por muitas percepções extrasensoriais e até mesmo o desdobramento, a projeção astral, e que os yogis, eles anteviam alguns movimentos, né? Ele fala alguma coisa sobre cavalgar, que eles eram exímios cavaleiros, se eu não me engano, uma coisa nesse sentido. Seja como for, ele também fala de uma experiência que uma moça teve de que ela estava vendo coisas acontecendo milésimos segundos antes por causa do deslocamento, e ela antecipava os movimentos dela. Então é uma questão disso, né? Você olhar de cima, você olha um pouco para frente no que seria, vamos chamar de linha do tempo, de acontecimentos, porque tem isso. A partir do momento que você sai do mundo tridimensional, você já está no mundo tetradimensional, e flertar com essa questão de espaço-tempo também é possível. Então, assim como se você sai do corpo físico e você pode olhar para o corpo físico e ainda manipulá-lo, porque tem gente que faz projeção astral sem dormir. O meu professor mesmo fazia isso em pé, ele aprendeu a fazer isso assim. Ele mirava um ponto e ele se via saindo e ele não caía. Então, tem pessoas que têm uma intensidade maior, né, de controle. Mas, em teoria, você poderia sentar e fazer uma projeção simplesmente acordado, que é um deslocamento que você faz e o corpo continua dentro dos parâmetros dele, mas é muito mais difícil, porque você precisa ter um controle. Querendo ou não, o cérebro tem ondas que são favoráveis para esse tipo de coisa. Depende de pessoa para pessoa. Mas da mesma forma que acontece da saída do corpo espiritual e você ainda ter algum controle do corpo físico, por mais difícil que seja e mais limitado, acontece do corpo mental sair e ver o corpo espiritual. Você ter uma visão a partir do corpo mental, sem forma. Ou da própria consciência, o que também pode acontecer. É uma etapa além. É bem provável que, no caso do Renato, que
a consciência dele tenha se deslocado levemente para o corpo mental. Eu já tive algumas experiências assim, e é mais assim, no flerte mesmo, de ver e estar sentindo os dois ao mesmo tempo, não como as experiências de quase morte, onde as pessoas se veem muito mais além, só no corpo mental, porque sem forma, até porque o corpo espiritual às vezes está apagado, eles acabam deixando ele mais em repouso, até para recuperação, e a pessoa, ou até para que a própria pessoa entenda o que está acontecendo, ou fique distante do caos que está acontecendo mais para próximo, né, nas camadas mais densas, e a consciência deslocada para o corpo mental, a compreensão é muito maior, o senso de unicidade. Na verdade, no geral, quando a consciência está para além do corpo mental, a consciência está se percebendo muito mais num ambiente de conexão com tudo, naquilo que a gente vive falando que somos todos um, de você não saber onde você começa, onde você termina, onde tudo é uma extensão de tudo, é um tanto mais além. Mas o que eu posso dizer disso para pessoas que vivem aqui cotidianamente, que não têm essas experiências? Primeiro, é que é muito interessante que haja uma pesquisa para que vocês experienciem algo similar, no sentido de terem um tanto mais de alento de saber que essa realidade física aqui não é tudo. Na verdade, é uma parte menor do todo. E isso alivia algumas tensões. O nível de importância exagerada que damos para alguns aspectos da vida podem ser atenuados com essa percepção, essa compreensão ampliada. E não é nem fugir daqui, então eu vou abrir mão de tudo, não sei o quê. Não. É muito mais uma questão de relaxar, a questão do medo, né, do fim, do acabar, de perdas, de pessoas que se foram. É uma constatação de que existe algo além e que é parte da vida. Nós estamos muito focados numa fase da vida, num momento, num tipo de experiência que é das mais curtas, no geral. Porque, no geral, as pessoas ficam mais tempo fora, entre as vidas, no geral. Tem gente que volta muito rápido, 10, 4 anos. Tem gente que mal sai e já volta. Mas tem gente que fica séculos, e é a maioria. Precisa de todo É porque a maioria. Eu acho que quanto mais desenvolvida uma consciência, mais rápida é, em muitos aspectos, o reencaixe dela, a assimilação, a leitura do que precisa ser feito ainda, e é uma inércia, uma velocidade que se alcançou. E quando não há uma volta imediata dessa consciência, ou mais rápida dessa consciência, é porque ela está tão desenvolvida e ela é útil ajudando outras a se desenvolverem. Então, não tem como dizer que vai ser assim ou de outro jeito. São variáveis. Mas, no grande geral, como aqui é um planeta onde estamos conectados, que está num nível de desenvolvimento rudimentar ainda, é muito mais comum, por causa da maioria, que se demore mais para voltar para cá. Porque ainda estão aprendendo. Calma lá, vamos assimilar o que aconteceu, até porque tem as resistências, tem gente que não aceita. Então, um grande processo. Mas ampliar essa compreensão de que existe uma vida além, para mim, sempre vai favorecer a vida aqui. Entender que as nossas crianças foram adultas de outras vidas. Por exemplo, ela não começou ali. É uma continuidade. Fazer uma leitura de como essa criança já tem, o que essa criança já tem de carga, do que ela já trouxe, o que é dela, o que não é o meio que está afetando. Porque sim, o meio vai afetar. Claro que vai. Mas cada um já vem um tanto composto, trazendo bagagem de outras vidas. Isso para dizer o mínimo. Dá para falar muito mais sobre este aspecto.
E eu acho que faz parte do desenvolvimento nosso como um todo. Eu acho que alcançamos essa nossa puberdade espiritual de ter acesso a tanta coisa agora e ter a oportunidade de começar a integrar isso na nossa realidade, a considerar, ou ficaremos sempre como passarinhos nos ninhos, sem aprender a voar, dependendo de que outros façam por nós, trazer comida, alimento, e sempre limitados ali. Claro que isso aqui é um grande de um ninho, tem muito o que fazer e entretém, e realmente acaba deixando pessoas bem ocupadas e focadas e vidradas no que está acontecendo aqui, mas isso é bem menor em relação ao todo e só é importante enquanto é, e é claro que é, não tem como forçar. Se você enxotar alguém para fora, essa pessoa vai cair, não vai voar. E aí é o que eu digo, de tentar treinar essas asas. Enquanto está no ninho, porque uma hora vem a ventania e fala, vai, seu tempo de ficar no ninho acabou, tem outros para vir. Estamos aqui com o tempo contado. E aí tem alguns que vão acabar tendo essa dificuldade de voar. E quando eu digo voar, não é nem treinar a experiência fora do corpo, não. Eu acho que muito mais é a compreensão, é ampliar a compreensão. A compreensão são as asas, as nossas asas, enquanto nossas versões de passarinhos nessa metáfora. É válido, sempre é válido explorar, considerar possibilidades, trazer para o campo mental isso, e quando acontecer, tudo bem de ir aos poucos. Eu mesmo, a segunda vez que eu saí, eu fiquei atravessando a parede de um lado para o outro, porque eu via a areia nitidamente de dentro. É uma coisa que é fascinante. Agora, tem essa questão de o depois. O depois a gente acaba tendo um certo contestar, talvez, da experiência, porque passou. Eu já falei disso aqui, vou só dar uma pincelada. E recomendo que muitas pessoas que estão chegando agora revejam os vídeos antigos, porque eu tenho a tendência de não repetir o que eu já falei e eu tento falar só o que é importante. Mas, dando uma pincelada para contextualizar, isso que eu falo de o depois, a experiência se transforma em lembrança. E toda lembrança, ela é um tanto nublada. Você lembra do seu ontem, nitidamente? Não, não lembra. Você lembra da semana passada, nitidamente? Menos ainda. Um ano atrás, quantas pessoas contam para outras? Ah, nossa, ano passado, lembra daquilo que a gente fez? E você fala, caramba, fiz mesmo, né? Fizemos mesmo, foi legal. Mas mesmo que você acesse, é uma visão, é você estar decodificando dados e relembrando. Mas enquanto você está vivendo, não resta uma dúvida de que você está vivendo algum tipo de realidade. Porque para mim isso aqui é uma realidade, lá fora é uma realidade, são realidades menores, são realidades que para mim são simulações e algumas pessoas poderiam até dizer que são ilusões. E meio que são. Mas podemos tirar muitas verdades desse mundo de faz de conta, de mentira. Já falei um tantinho sobre isso também, porque eu, como escritor, sou suspeito para falar. Aliás, eu tenho coisas para dizer sobre meus livros, até já gravei um vídeo, não consegui editar ainda, porque eu dei uma pausa nas leituras lá e eu vou justificar isso muito em breve. Por hoje, eu trouxe essa questão do Renato, porque ele ter experienciado isso, como tantas outras pessoas que me relatam, me mandam mensagens, é muito gratificante saber que isso pode mudar a perspectiva das pessoas sobre o que é a vida, de uma forma que vai ajudá-las a aproveitar melhor as vivências aqui. Não ver apenas uma faixa muito estreita dela. Isso promove um aprendizado maior dentro das experiências que estamos tendo, porque é claro que a gente vai olhar de outra forma
quando consideramos que isso aqui pode não ser tudo. E eu apostaria bem alto pelas experiências que tenho, que isso aqui está longe de ser tudo. É bem bacana, é bem fascinante, tem seus desafios, mas é encantador. Porém, é menor. E lembrar disso de quando em quando faz bem. E para quem quiser saber mais sobre o curso que eu estou dando, basicamente é uma interação, um vídeo interativo, uma aula, algumas práticas, com quem faz contribuição via Pix para que eu continue me dedicando também a este canal. Qualquer valor dá acesso às próximas aulas e às que já estiveram. Eu não estipulo valor, não estipulo prazo de permanência respectivo a valor. É uma coisa muito assim, enquanto eu conseguir me dedicar a este canal, vai existir. Eu vou colocando na balança ali o que pode ser feito, quais outros trabalhos eu posso deixar de fazer para me dedicar a esse canal de acordo com o que eu recebo aqui de incentivo de vocês. Então, eu agradeço de coração, mas quem fizer uma contribuição e que ainda não tenha me passado e-mail, que não esteja recebendo os links, por favor, me mande e-mail, seja por comentário no vídeo, que eu vou receber alguma notificação. Na verdade, nem tenho recebido, mas eu tenho uma área que eu entro e eu vejo mensagens comentários que eu não respondi ainda. Então, eu vou olhando ali e acho, ou manda por e-mail, que é a própria chave Pix, que é portalwilmor@gmail.com. Pode mandar lá também um e-mail falando, eu que fiz uma contribuição, quero participar. Ou deixar uma mensagem no próprio Pix lá, quando você faz, é possível colocar. Se você tiver interesse nessas aulas e práticas, onde aprofundamos algumas questões e testamos a nossa flexibilidade de compreensão. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos conversando através dos comentários. Sábado tem mais vídeos e vamos seguindo. Hasta!